Meus amigos, já pararam para perceber como, aos poucos, estamos nos tornando incapazes de sustentar um pensamento genuinamente nosso? Como diante de qualquer notícia, polêmica ou tendência, reagimos impulsivamente, como folhas ao vento, sem questionar, sem refletir? Há uma fragilidade crescente na sociedade, uma dependência excessiva da aprovação externa, uma necessidade quase desesperada de seguir o que é dito, mostrado, imposto. O mais intrigante é que não percebemos isso acontecendo. O espetáculo das redes sociais, os discursos sedutores dos influenciadores, a enxurrada de informações cuidadosamente editadas, nos envolvem como uma névoa sutil. Deixamos de ser protagonistas de nossas próprias ideias e nos tornamos personagens manipuláveis de uma narrativa que não escrevemos. Mas será que estamos condenados a essa fragilidade? Ou ainda há um caminho para resgatarmos a força do pensamento independente, a lucidez diante do caos, a coragem de enxergar além das aparências? Vamos refletir sobre isso juntos. Cada vez mais, vemos pessoas presas a vícios e distrações, fugindo da própria vida. Aquilo que antes já se percebia, essa tendência humana de escapar da realidade, agora se intensifica de forma dramática. Hoje, existem até terapias para ajudar indivíduos a se libertarem do vício em telefone celular. Computadores, joguinhos, redes sociais, aplicativos de mensagens, tudo vicia. E à medida que as pessoas se tornam reféns dessas ferramentas, perdem algo fundamental, sua autonomia sobre a própria existência. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você busca mais sentido, mais clareza, mais sabedoria. E eu lhe digo, não interrompa esse chamado. Cada ideia que compartilhamos aqui pode ser a chave para uma nova percepção, um novo horizonte. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. E mais, continue assistindo até o final, pois o que vem a seguir pode ser justamente a peça que faltava para completar o seu entendimento. O problema não está na tecnologia em si. Ela é útil, necessária. O desafio surge quando permitimos que ela nos use, em vez de sermos nós a usá-la conscientemente. Precisamos estar atentos a essa inversão de papéis, porque o custo é alto. Um cientista, dias atrás, publicou um estudo sobre como o corpo humano pode se transformar nos próximos 30 anos, caso continuemos nessa trajetória de dependência tecnológica. Postura, visão, funcionamento cognitivo, tudo pode ser afetado. A grande questão é como evitar cair nessas armadilhas, como não fugir da vida. A resposta está no amor por ela. Quando amamos a vida, buscamos nos realizar nela, em vez de escapar. Isso começa com a presença no agora, olhar para a própria casa ao sair e sentir a alegria de um lugar que nos acolhe. Perceber os detalhes do nosso espaço, cultivando um laço genuíno com ele. Dirigir o carro não de maneira automática, mas com gratidão por esse instrumento que nos leva a tantos lugares. Observar o caminho, notar as flores que desabrocham, o movimento do vento na água, as cores da natureza se transformando. Chegar ao trabalho e enxergar verdadeiramente as pessoas. Como estão? Como podemos somar à vida delas? Como podemos torná-lo mais harmonioso? A grande proteção contra os vícios é essa, o gosto genuíno pela vida. Quem ama sua própria existência não quer ser roubado dela. Quem está presente no momento não precisa fugir para distrações. Portanto, o segredo não está em apenas evitar vícios, mas em cultivar uma vida que valha a pena ser vivida. Não podemos permitir que a nossa vida seja substituída por qualquer outra coisa. E é exatamente isso que acontece num vício. Trocamos a nossa própria existência por uma ilusão, por um avatar dentro de uma tela, porque sentimos que a vida real perdeu o sabor. Mas será que realmente perdeu?
Ou será que desaprendemos a vivê-la? Estar presente é essencial, viver com corpo e mente alinhados. Aliás, Jung já dizia isso. Devemos manter corpo e mente juntos o tempo todo, e eu acrescentaria corpo, mente e alma, para que sejamos inteiros em tudo o que fazemos. Lembrem-se daquela antiga história de um sábio. Muitos se perguntavam como ele havia se tornado tão sábio. Certo dia, alguém resolveu perguntar diretamente a ele: Mestre, como chegou a tanta sabedoria? Ele sorriu e respondeu: É simples. Quando eu descasco uma laranja, eu descasco uma laranja. Toda a minha consciência está ali, na casca, na faca, no aroma. Eu estou inteiro naquele momento. Nada está fora. É assim que aprendemos com a vida. Quando estamos presentes, percebemos detalhes que antes nos escapavam. A vida é pedagógica, repleta de símbolos e podemos crescer a partir deles. Se estivermos atentos, veremos sincronicidades em tudo à nossa volta, sobre como a vida nos envia sinais o tempo inteiro. Só que para enxergá-los, precisamos estar presentes. Há quem diga que o sucesso vem de estar o tempo todo diante de uma tela. Mas será mesmo? Eu duvido. Quem realmente prospera precisa estar conectado com pessoas, com suas necessidades, com sua humanidade. Agora mesmo, conheci um grupo de jovens agentes de investimento. E o que eles mais precisam? Conhecimento humano. Precisam entender o perfil do cliente, sua idade, suas resistências, sua forma de pensar. Não basta compreender apenas as máquinas. Afinal, até quem criou os computadores precisou compreender profundamente os seres humanos para que a tecnologia fizesse sentido. Por isso, cultivar momentos de silêncio e introspecção não é perda de tempo, é reencontro. Apreciar o silêncio interior é um dos maiores aprendizados que podemos ter. Porque quando estamos verdadeiramente presentes, a vida deixa de ser um reflexo pálido numa tela e volta a ser aquilo que sempre foi: real, profunda e extraordinária. Silencie. Permita-se ouvir o que ressoa dentro de você. Pergunte-se com sinceridade: o que você tem pensado sobre a sua vida? Você está feliz? Seus sonhos ainda são claros para você? Está caminhando na direção deles? Como tem administrado seu tempo? Ele tem sido bem aproveitado? Você tem sido justo consigo mesmo? Criar momentos de silêncio e solidão é essencial. É nesses instantes que surge o verdadeiro diálogo interno, aquilo que podemos chamar de a voz do silêncio. Uma voz sutil, mas profundamente reveladora. Infelizmente, muitos evitam esse encontro consigo mesmos. Sentem medo da solidão e por isso buscam incessantemente distrações para fugir desse contato interior. Mas se aprendêssemos a valorizar essa conexão, perceberíamos que momentos solitários podem ser verdadeiramente enriquecedores. Muitos dos vícios surgem exatamente porque as pessoas não querem estar sozinhas. Sentem um vazio e buscam preenchê-lo com algo externo. Mas se a conexão com a vida for verdadeira, não haverá essa necessidade de fuga. Se eliminarmos um vício sem mudar essa relação interna, ele apenas será substituído por outro. A questão não é o objeto do vício, mas a desconexão consigo mesmo. A vida, quando vivida com significado, se torna naturalmente motivadora. Contrário, a pessoa sempre buscará algo novo para estimulá-la, para distraí-la da falta de sentido interno. Não culpemos a tecnologia. No passado, talvez alguém já tenha sido viciado em sinais de fumaça. O homem sempre buscou formas de se alienar da realidade. A verdadeira questão não está na ferramenta, mas no uso que fazemos dela. Quer um exemplo? Se, ao abrir os olhos e pela manhã, seu primeiro impulso é olhar o celular, talvez já haja um vício instalado.
Você pode até negar, mas observe seus hábitos com atenção. Pequenos gestos revelam grandes dependências. Medo, insegurança e ansiedade. A mídia insere medos na nossa vida, amplifica perigos e, em seguida, nos oferece soluções para os próprios receios que criou. Assim, permanecemos eternamente inseguros, vulneráveis, prontos para consumir o que nos vendem como cura para essas angústias. Diante disso, precisamos aprender a lidar com esse excesso de medo e ansiedade, cultivar um olhar lúcido sobre a realidade. Criar espaços de silêncio dentro de nós. Afinal, aquele que está verdadeiramente conectado consigo mesmo jamais será escravo de qualquer vício. Muitas vezes, sentimos que nunca estamos plenamente satisfeitos com o momento presente. Há sempre um desejo voltado para o futuro, algo e que ainda virá, algo que julgamos melhor do que o agora. Mas quando? Não sabemos. Apenas sentimos essa inquietação, essa ânsia por algo que ainda não se materializou. No entanto, convido vocês a pararem por um instante e observarem o momento presente. Ele é único. Ele tem uma beleza própria. Olhar para cada um de vocês agora, perceber seus olhares atentos, sentir essa troca de ideias que acontece quase como um fluxo natural. Isso é belo. O conhecimento não é algo unilateral. Ele se dá nesse intercâmbio vivo, nessa conexão que se estabelece quando estamos juntos em nome de algo nobre, de algo maior. Cada momento tem sua peculiaridade, seu valor. E quantos desses instantes deixamos escapar por estarmos sempre projetados para o futuro? Então, que tal parar a cena de vez em quando, olhar ao redor e perceber, este momento é irrepetível. Ele nunca mais acontecerá da mesma forma. E quanto a esse medo constante, essa ansiedade que parece dominar o nosso tempo, não podemos permitir que ele nos escravize. Há um jogo de informações incessantes que insiste em nos manter reféns do medo. A mídia repete incansavelmente os mesmos fatos, incutindo em nós uma visão mórbida da realidade. Informar-se é necessário, mas alimentar esse ciclo de medo... Eu me informo e basta. A partir desse ponto não entro mais nesse jogo. Isso significa que não tomaremos precauções? Claro que não. Vamos agir com sensatez, trancar bem nossa casa, evitar lugares perigosos, ser prudentes, mas sem paranoia. Porque uma vida que é segura, mas neurótica, não é uma vida que vale a pena. Precisamos de uma vida segura, frutífera, realizada, feliz. Por isso faço o meu melhor e sigo vivendo. Essa é uma máxima que sempre carrego comigo. Aprenda isso. Quem faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Então, sigamos assim, conscientes, prudentes, mas livres. Não nos deixemos aprisionar por um mundo que insiste em nos alimentar com medo e negatividade. Porque para cada tragédia noticiada, há pelo menos 10 histórias de bondade e generosidade acontecendo. Apenas não ganham os holofotes. As coisas boas raramente ganham destaque na mídia. Isso não interessa, porque poderia transformar o estado de espírito das pessoas de uma maneira profunda. Mas será mesmo que só há maldade no mundo? Se olharmos para nossa própria experiência, percebemos algo curioso. Tenho 98 anos e ao longo da minha vida, 95% das pessoas que conheci eram honestas, de bem. Não eram necessariamente extraordinárias, mas eram pais e mães de família, trabalhadores, pessoas comuns que apenas queriam viver com dignidade. Pessoas nocivas, pouquíssimas. E, no entanto, a mídia nos convence de que vivemos em um mundo dominado pelo caos. Essa estatística simplesmente não bate. Criamos uma visão distorcida da realidade e passamos a viver em um estado de medo constante. Precisamos ser lógicos.
A vida é muito mais do que essa narrativa de medo. Outro erro comum é viver projetando a felicidade para o futuro. O ansioso está sempre à espera de um momento extraordinário que ainda está por vir. Mas, quando finalmente o alcança, ele percebe que não era tão grandioso assim e já começa a esperar pelo próximo. E assim, perde-se no tempo. A vida é uma linha contínua onde todos os pontos têm o mesmo valor. O único momento real é o presente. Se ficamos sempre esperando que o futuro resolva nossos problemas, deixamos de agir no único tempo em que temos poder, o agora. A ansiedade excessiva pode nos afastar completamente da vida. Portanto, precisamos cultivar a presença, estar de corpo, mente e alma no momento atual. Resolver o que precisa ser resolvido hoje, fazer o nosso melhor agora. Esse é o verdadeiro antídoto para a ansiedade, viver plenamente o presente. Descubra o poder do estoicismo com o conselheiro estoico. Você busca equilíbrio emocional, força interior e sabedoria para enfrentar os desafios do dia a dia? Então, o Conselheiro Estoico é o canal perfeito para você. Nele, desvendamos ensinamentos atemporais de filósofos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, trazendo reflexões práticas para transformar sua vida. Inscreva-se agora e comece sua jornada de autodesenvolvimento com insights poderosos e inspirações diárias. Não deixe para depois o que pode mudar sua vida hoje. O link para se inscrever está no comentário fixado. Clique agora e junte-se à nossa comunidade de buscadores da sabedoria estoica. Não apenas consuma conteúdo, transforme-se.